E a gente volta a falar sobre saúde. Este mês está sendo desenvolvida uma campanha sobre a importância de combate e prevenção ao câncer de intestino. A doença tem maior incidência em pessoas na faixa etária dos 60 aos 70 anos. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o médico Felipe Torres. Doutor Felipe, boa noite e obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Eu anotei aqui uns dados fornecidos pelo Instituto Nacional do Câncer, que no ano passado o câncer do intestino foi o segundo tipo de câncer mais comum entre homens e mulheres e o terceiro em mortalidade em todo o Brasil. Então eu pergunto ao senhor, quais são os fatores que podem desencadear esse tipo de câncer? Perfeito. Boa noite, Gilvan. Agradeço o convite aí pela TV Atalaia e ao Jornal do Estado também. É um prazer estar aqui com vocês. Como você falou, Gilvan, é um câncer muito comum, né? O segundo tipo de câncer mais comum entre homens e mulheres, perde apenas para próstata nos homens e mama nas mulheres. E os fatores de risco estão ligados principalmente à dieta. Então, uma dieta rica em carne vermelha, em gordura animal, e pobre em fibra, pobre em frutas, pobre em verduras, né? Ela está intimamente ligada ao aumento do risco da formação do desenvolvimento do câncer coloretal. Além disso, outros fatores genéticos também, história familiar, você tem um parente na família, ou mais de dois parentes, quanto mais aumenta, mais ainda o risco de câncer coloretal, e outras doenças intestinais também estão associadas a um risco maior, como as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Então, é basicamente estilo de vida, né? A gente pode comentar sobre alguns vícios, né? Então, o fumo, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas também está ligado a um maior risco de câncer. A obesidade, né? Que tem sido uma epidemia, uma pandemia, assim como o coronavírus, a obesidade tem sido caracterizada como uma pandemia, e o sedentarismo. Então, todos esses fatores estão ligados ao aumento do risco de desenvolvimento do câncer coloretal, que é o câncer de intestino. Doutor, vamos falar mais um pouquinho sobre as prevenções para esse tipo de câncer. O senhor pode adiantar mais alguns detalhes sobre a prevenção? Perfeito. Bom, então, para não ficar redundante, se você adotar um estilo de vida saudável, né, indo de encontro ao que eu falei aqui, então, tendo uma alimentação rica em fibras, uma alimentação mais natural e menos industrializada, digamos assim. A gente costuma falar no consultório, descasque mais o alimento e desembale menos, né? Então, ao descascar, você está comendo alimentos mais naturais, ao desembalar, você está comendo produto com conservante, industrializado, e evitar o consumo de carne vermelha. Deixa esse consumo de carne vermelha para uma vez por semana, 2 vezes por semana, dá preferência a carnes brancas e mais magras, como peixe, por exemplo. A gente está entrando na Semana Santa. Além disso, prática regular de atividade física, a gente recomenda pelo menos 3 dias, o ideal são 5 dias por semana, de 30 a 50 minutos, isso previne. Além disso, se a gente está falando de prevenção secundária, isso seria prevenção primária, né? A prevenção secundária seria detectar esse câncer em fases precoces ou em fases ainda benignas, né? Não é propriamente o câncer, mas a fase de pólipos. E aí a gente fala em alguns exames, né? A gente tem o principal exame indicado é a colonoscopia, que é um exame feito com a ajuda de uma câmera, a gente olha por dentro do intestino, com o auxílio de um preparo intestinal, uma lavagem, e o paciente faz sedado, faz com a ajuda do anestesista. Esse é o principal exame para detectar essas lesões pré-malignas, que são chamadas de pólipos, tá? Existem outros exames também que podem ser utilizados, como uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, é um exame de fezes, tá, Gilvan, que o paciente leva para o laboratório e pode ser identificado quantidades microscópicas, ínfimas de sangue ou de massas naquelas fezes, e aí, se positivo esse exame, o paciente, então, deve procurar fazer o exame de colonoscopia. Tá? Então, a colonoscopia é o exame central, mas pode ser também feita a estratégia do sangue oculto, que é um exame mais simples e mais acessível. Doutor, a ingestão de fibras também é muito importante na prevenção dessa doença, não é? Isso, como eu disse, então, se a gente comer mais frutas e verduras, né, a gente tem que lembrar que as fibras, elas estão, principalmente, né, elas são vegetais, então, se a gente está comendo quaisquer frutas, abacaxi, manga, enfim, tangerina, laranja, tá? Não só o suco, mas a fruta em si, né, a mastigar e engolir a fruta, e as
fibras que estão nas saladas, né, ou em alguns cereais integrais como aveia, sementes como linhaça, tá? Todos esses alimentos são fontes de fibra. Então, é uma alimentação mais natural e vai estar protegendo contra o câncer coloretal. Doutor, vamos falar sobre os sinais de alerta. Para a pessoa saber que está com o início dessa doença, quais são os sinais? Os primeiros sinais. Perfeito. O sintoma mais, acho que chamar a atenção do paciente é o sangramento nas fezes, tá? Então, se o paciente foi ao banheiro, notou o sangramento ou no vaso sanitário ou mesmo no papel, é um sinal de alarme de antemão. O que a gente comenta muito é que o sangramento nas fezes ele pode estar presente em outras doenças, tá? Inclusive doenças benignas, como a hemorroida, por exemplo. Então, essa distinção entre o que é benigno e o que pode ser maligno tem que ser feito por um especialista. Mas, além disso, outro sintoma muito frequente e que deve chamar a atenção é a alteração do hábito ou do ritmo do intestino. O normal é a gente ir ao banheiro, né? Qualquer indivíduo, pelo menos uma vez ao dia, não mais do que 2, 3 vezes ao dia. Então, se o paciente notou uma alteração, ele vinha bem e acabou prendendo o intestino, passando a ficar constipado, isso é um sinal de alarme, ou se também alterou para diarreia, isso é outro sinal de alarme. E outros sintomas mais inespecíficos, como dor abdominal, perda de peso, também devem levar o paciente a procurar uma ajuda médica. Mas eu acho que estaria esses dois principais, o sangramento e a alteração do ritmo intestinal, como um fator aí, para levantar uma pulguinha atrás da orelha e fazer o paciente procurar um especialista. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Doutor Felipe Torres, nós estamos aqui justamente conversando sobre saúde, que este mês está sendo desenvolvida uma campanha sobre a importância de combate e prevenção ao câncer de intestino. Excelentes as suas orientações aí, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista e uma boa noite para o senhor. Obrigado, Gilvan. Obrigado, TV Atalaia. Um abraço a todos os ouvintes. Um grande abraço.